Bom dia, eu sou a Rúbia. Eu e minha colega Ana iremos apresentar o trabalho que ela faz a fanfic dela, uma revisão bibliográfica sobre o uso de fanfics nas salas de aula de língua estrangeira. Fizemos essa pesquisa sob a orientação da professora Cláudia Martins para o grupo de pesquisa Tecnologias, Formação Docentes e Letramentos. Este é o nosso sumário e a Ana irá introduzir vocês ao tema. Bem, a nossa introdução começa falando um pouco sobre o campo geral, né, que é o campo COL, que a gente vê bastante no decorrer do curso, que é essa área que estuda a integração de tecnologias e o aprendizado de línguas. Bem, dentro do campo COL, nós temos um subcampo que está tendo muitas pesquisas recentemente, chamado Digital Wilds. Esse subcampo, numa tradução literal, refere-se aos contextos tecnológicos selvagens, que não possuem propósito educacional, eles não são feitos para serem usados em sala de aula, mas que eles oferecem a possibilidade de aprendizagem. Dentre as diversas áreas que estão nos Digital Arts, nós encontramos as fanfictions. E o que é fanfiction para quem não conhece? Bem, fanfics são histórias originais baseadas em programas de televisão, filmes, livros, músicas, videogames, celebridades, etc., feitas por um fã. Então, é um fã escrevendo a partir de um contexto já pré-estabelecido e, através da sua história, ele pode incluir novos personagens, alterar elementos, entre diversas outras coisas. E as fanfics, elas têm um alcance online muito grande. Atualmente, a maioria das fanfics são publicadas em sites e plataformas específicas, com regras de publicações, categorias para diferentes tipos de fanfics, delimitação de faixa etária, com acessos e usuários chegando ao torno de milhões por dia. E a nossa pesquisa, ela tem a seguinte pergunta: como as pesquisas feitas na área do COL explorando o tema de fanfics e seus usos em sala de aula? E para isso nós reunimos alguns objetivos. O nosso objetivo geral está em identificar como o tema fanfic está sendo aplicado em salas de aula de ensino de línguas estrangeiras, em específico de língua inglesa. E aí nossos objetivos específicos são apresentar as vantagens e também reportar as desvantagens do uso da fanfic em sala de aula de língua inglesa. E como já foi citado anteriormente, os Digital IELTS, nós também queremos verificar como que o uso de fanfics, enquanto Digital IELTS, pode contribuir para o ensino, né, para a leitura e escrita em língua inglesa. E, ao fim, também relatar os resultados que foram obtidos com os usos de fanfics em sala de aula. Bem, a nossa fundamentação teórica, a gente tem duas autoras principais. A primeira é a Jenkins, e ela traz esses 5 elementos que, ao serem apresentados para os alunos, podem possibilitar uma nova história a partir daquilo que ele já é fã, que é a inclusão de novas informações na narrativa, faltas que o leitor sentiu naquela obra, sugestões de possibilidades alternativas para os personagens, elementos que foram excluídos da história e que o fã quer colocar, e possíveis desenvolvimentos além dos limites da narrativa. Segundo ela, esses 5 elementos podem possibilitar uma nova produção para os alunos. A outra teórica que a gente tem é a Shannon Sauron. Ela é bem ativa nessa área de fanfiction, e uma publicação dela chamada Fanfiction and Informal Language Learning, ela traz 2 habilidades que podem ser desenvolvidas, que é a competência gramatical, na questão de aquisição de vocabulário, e a competência discursiva, na questão de desenvolvimento de coerência e coesão do texto. Para finalizar, a gente retorna a Jenkins e enfatiza o porquê a fanfiction ela é um digital IELTS, e referindo-se ao fã escrever por motivações pessoais. Ele não faz isso para obter nota ou ser avaliado por um professor, o que pode ser uma dificuldade ao ser inserido em sala de aula. Então, para realizar a pesquisa, nós optamos por realizar um levantamento bibliográfico através do Google Acadêmico. Nós fizemos essa escolha por ser uma ferramenta de fácil acesso e também por conter uma maior variedade de trabalhos. Nós não optamos por algum trabalho específico, como artigo ou tese. Nós estávamos procurando realmente o que estava sendo produzido.
E aí optamos também por publicações em inglês e português. Inglês por ser a maior área de publicação, né, mundial, e português para ver como que o assunto estava sendo introduzido no Brasil. E apesar do número alto de resultados, nós optamos por reduzir isso a, um, a área de publicação recente, né, de 2016 a 2020. E aí, nossas palavras-chave em inglês foram fanfiction e language teaching, e as nossas palavras-chave em português foram fanfics e ensino de línguas. Essas são as nossas pesquisas selecionadas em inglês. Teachers and Students Challenge in English as a Second Language Creative Writing Classes, do Plácido. Fanfiction and Informal Language Learning, da Sauro. Online Film Practice and Call, da Sauro. Report from Middle-earth from Fanfiction Tasks in the EFL Classroom, da Sauro e Sandmark. E por último, I started reading even though I didn't understand much. The Significance of Reading and Writing Fanfiction in Extracurricular Language Learning, da Toivaca. E essas são as nossas pesquisas selecionadas em português. O desenvolvimento da produção escrita crítico-colaborativo-criativa de fanfics em língua inglesa no Ensino Fundamental 2, a partir de contos de horror do Albuquerque. Repensando o ensino de língua materna e línguas estrangeiras, uma proposta de atividade a partir de fanfiction campus. Fanfics e o ensino de língua inglesa, Daneda e Oliveira. A escrita gamificada de fanfictions com apoio de tecnologias digitais em um clube de inglês, Fisher, Grimes e Vicentini. E, por último, as ficções de fã e o ensino de línguas por tarefas, da Garcia. As vantagens que nós encontramos, primeiramente, nas pesquisas em inglês, foi que nos dois textos do Pássaro, de Sauro e Sandmark, a gente pode perceber que a prática da escrita criativa, aliada às fanfics, auxiliam no desenvolvimento de habilidades relacionadas à criatividade e à gramática. E isso também pode ser percebido indiretamente no artigo da Toivaca, que ela traz relatos de alunos que tiveram contato anteriormente na sua adolescência com as fanfics e observaram alguma melhora no ensino de inglês. E eles relataram o seguinte, que leitura e escrita de fanfics melhorou a compreensão na leitura e vocabulário, e também a participação em comunidades online, seja para dar um feedback ou então para receber o feedback de alguém, melhora na comunicação e também no conhecimento do contexto da conversação, né? E agora vamos ser as palavras vantagens em português. Bem, em português, a gente também encontrou essa questão do desenvolvimento da capacidade criativa dos alunos, trabalho do Garcia e da Albuquerque, e também a possibilidade dos alunos expressarem a sua individualidade na produção de fanfics. Já no trabalho de campus, a gente observou uma vantagem muito expressiva, que é a proposta interdisciplinar. Então, nesse caso, os alunos que não possuem uma proficiência muito grande em inglês poderiam produzir fanfic nas aulas de português e nas aulas de inglês fazer o processo de tradução. Então, as habilidades elas seriam trabalhadas em ambas as línguas. No trabalho de Daneda e Oliveira, a gente encontrou como vantagem a questão das fanfics como material autêntico. Então, ela traz uma aproximação com o cotidiano para os alunos, com um inglês mais informal, que talvez eles não tenham acesso através dos livros de gramática. E, por último, no trabalho de Fisher, Grimes e Vicentini, a gente tem a utilização do Classcraft, que é uma outra plataforma digital também. Então, a gente tem duas Digital Wilds inclusas, e a vantagem observada nesse estudo foi que a proposta de fanfics partiu dos alunos, o que demonstra que é um gênero bastante conhecido entre os estudantes. E aí, como desvantagens que nós encontramos, os textos eles não trazem específico ali quais foram as desvantagens que os autores encontraram e tudo mais, mas nós podemos perceber alguns pontos bem comum em todos os trabalhos, como, por exemplo, a inserção de material fonte nas propostas impossibilita, em partes, sobre o que o aluno pode escrever, né? Então, às vezes, o professor ele já traz um livro específico para o aluno escrever, um texto específico, e o aluno não é fã. Então, isso tira toda a essência da fanfic, que é o autor escrever sobre aquilo que ele é fã realmente, né?
E também uma outra desvantagem é a pouca ou a não proficiência em inglês, que dificulta a produção e desmotiva os alunos. Então, se o aluno ele não sabe falar inglês direito, não escreve direito e tudo mais, não se sente confiante na língua, isso pode desmotivar ele e acabar atrapalhando e, no fim, acaba que vira uma desvantagem. E para finalizar, a gente observou, no geral, que as fanfics elas podem possibilitar uma aprendizagem mais ativa e próxima com o cotidiano dos alunos e sai ali da prática normativa que pode ter pouco engajamento. A gente também observou que as propostas não incluem as plataformas de fanfic e sites, que era algo que no começo da pesquisa a gente tinha interesse em observar, então isso a gente acabou retirando isso da pesquisa. E como limitação, o tempo para realização não possibilitou que nós fizéssemos um levantamento em outras bases de dados, sendo reduzido a 5 pesquisas em inglês e 5 pesquisas em português. Bem, aqui são as nossas referências. Muito obrigada, aqui é o nosso contato. E um agradecimento à professora Cláudia, que nos guiou aí nesse processo, e também aos autores de fanfics que alegram as minhas madrugadas.